aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu trago para você meu vídeo atualizado para 2025 sobre os melhores ajustes e configurações de câmera para o seu iPhone. Ou seja, como tirar as melhores fotos e vídeos aqui no seu iPhone. E o melhor é que esse vídeo é universal, ou seja, ele serve para todos os modelos de iPhone, tanto os mais antigos, como também o modelo topo de linha e mais atual no momento de gravação, que é justamente esse cara aqui, o iPhone 16 Pro Max. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Então pega o seu iPhone, vai em ajustes, depois é só descer um pouquinho e ir em câmera, e a gente tem aqui a famosa e gigantesca página de configurações de câmera do iPhone. E eu tô falando gigantesca porque cada uma dessas setas aqui que você tá vendo, cada uma delas abre mais uma página com mais um monte de configurações. Então, claro, a gente vai falar aqui sobre todas as configurações que são importantes para você ter as melhores fotos e vídeos no seu iPhone. E claro, depois eu também vou abrir aqui o aplicativo da câmera e mostrar na prática dentro do aplicativo da câmera também. Bom, vamos voltar aqui para os nossos ajustes e vamos já começar na primeira configuração, que é controle de câmera, que aparece apenas se você tiver um iPhone da linha 16, tá? Porque tem justamente o botão aqui exclusivo controle de câmera. A gente tem algumas configurações aqui. A primeira delas é limpar pré-visualização, ou seja, quando você está dentro do aplicativo câmera e toca no botão, ele limpa tudo que está ali ao redor, todos os botões, todas as configurações, para que você possa ter uma visão mais limpa na hora de tirar uma foto. Isso é muito legal, eu gosto de deixar habilitada. Bloquear foco e exposição é uma funcionalidade que veio, na verdade, das câmeras profissionais e que justamente faz com que ao apertar suavemente aqui o botão controle de câmera, ele vai focar num objeto e guardar aquele foco, vai travar, vai bloquear o foco naquele objeto. Isso é muito, muito legal, eu uso o tempo todo. E depois a gente tem aqui algumas configurações padrão, né? Então, para abrir a câmera é com um clique, justamente qual câmera você quer utilizar, por exemplo, a própria câmera ou o Instagram, eu uso a própria câmera, e até algumas configurações de acessibilidade, como, por exemplo, habilitar, né, o controle da câmera em si, o que é que acontece quando você pressiona de leve ou quando você passa o dedo, a força, né, a intensidade, se você precisa apertar muito ou pouco, a velocidade também que você aperta, então algumas configurações de acessibilidade. Voltando aqui, vamos falar sobre os estilos fotográficos. Isso aqui, galera, é muito importante e eu vou deixar mais à frente no vídeo. Por quê? Porque isso eu quero te mostrar dentro do aplicativo da câmera, tá? Então, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Fica aqui no vídeo que você vai entender o que são esses estilos fotográficos. Vamos continuar agora para gravação de vídeo e agora a gente chega na parte mais interessante mesmo. Porque, galera, a gente vai ter aqui um monte de opções de resolução, de frames por segundo, ou seja, de quadros por segundo, e isso vai influenciar muito no nosso vídeo e, claro, e na nossa qualidade como um todo. E a minha recomendação é 4K 30 frames por segundo. E vale lembrar que nem todo iPhone vai ter todas essas possibilidades. Alguns iPhones mais antigos não vão gravar em 4K, por exemplo. Então, minha recomendação é 4K 30 frames por segundo ou a mais baixa possível, tá? A mais baixa que possível que o seu iPhone tiver. E por que eu não recomendo 60 ou 120? Simplesmente porque 4K 30 frames por segundo vai dar um vídeo muito mais natural. É como a gente, o olho humano percebe a natureza, né? Entre 4K 24 e 30, eu prefiro 30 particularmente. É também um formato muito mais compatível com redes sociais, Instagram, YouTube, e a gente faz muito vídeo, né, no iPhone justamente para postar, então tem essa facilidade também, e você vai acabar tendo um vídeo com uma qualidade excelente, só que sem precisar ocupar tanto armazenamento, já que 60 frames e 120, justamente pela quantidade maior de quadros em cada segundo, vai deixar o vídeo muito grande e vai ocupar muito do seu armazenamento e você nem vai perceber a diferença olhando aqui na tela do iPhone. Então, 4K 30 frames por segundo. Tem uma observação só que é muito importante. Caso você queira gravar um vídeo normal, gravou normal, e depois editar ele e fazer ele um vídeo em slow motion, né, um vídeo em câmera lenta, aí nesses casos eu recomendo 60 e principalmente 120 frames por segundo, porque você vai ter mais quadros, você vai ter mais detalhes, então você vai conseguir fazer um vídeo em câmera lenta com muito mais suavidade. Mas lembrando, isso só nesse caso específico. Gravação normal, que é o que a maioria está gravando no dia a dia, o que nós gravamos no dia a dia,
4K 30 tá excelente, beleza? Vamos continuar aqui, mostrar formatos PAL, pode deixar desativado, estabilização aprimorada, pode habilitar, é a estabilização quando o iPhone realmente tá se movendo, você tá movendo ali o aparelho, ele estabiliza, né, bem, pode habilitar. A gente tem modo ação pouca luz, o modo ação ele vai justamente aumentar ainda mais essa estabilização, porque é quando tem muito movimento. O que essa funcionalidade vai fazer é que quando tiver pouca luz, ele não vai estabilizar tanto, então ele vai soltar um pouquinho essa estabilização para o vídeo não ficar muito robotizado, entendeu? Então, eu gosto de deixar habilitado. Vídeo HDR é uma questão muito pessoal, muita gente não gosta, mas eu gosto do visual do HDR. Ele vai dar aquele contraste bem forte, né? Então, deixando o branco bem branco, o preto bem mais escuro, mais intenso. Isso para rede social, particularmente, eu gosto muito, é pessoal, eu deixo habilitado. A gente tem frames por segundo automático. O que é que isso faz? Nada além de ajustar os frames por segundo quando você está com a situação de pouca luz. Então ele pode baixar de 30 frames por segundo para 24, por exemplo, ou se você usa 60, ele baixa para 24 também, justamente para melhorar em situações de pouca luminosidade. A gente tem também aqui bloquear a câmera, desativa essa função. Isso é para quando você está filmando e aí, por exemplo, se você quiser dar um zoom ou tirar o zoom, ele usa a mesma câmera para dar o zoom e aí vai perder a qualidade, porque ele não vai permitir trocar a câmera. Então desativa essa funcionalidade e bloquear balanço de branco, pode desativar também, deixa ele livre para ajustar normalmente. Vamos voltar aqui em câmera, vamos agora para câmera lenta e aí, nesse caso, aí sim, 120 frames por segundo, é o que a gente estava comentando antes, né? Então a gente vai ter o máximo de quadros possível, o máximo de detalhes possível para a câmera lenta. Caso o seu iPhone não tenha essa disponibilidade, usa 1080 HD 240 frames por segundo, beleza? Vamos voltar aqui, vamos continuar. Em seguida, a gente tem aqui gravar no modo cinema, mesma coisa da gravação normal. 4K, 30 frames por segundo, fica padronizado, beleza? Vamos continuar indo aqui para gravação de áudio. Eu prefiro estéreo, simplesmente porque o áudio espacial, ele usa um processamento, né, um pós-processamento no áudio que às vezes deixa meio robotizado, eu particularmente não gosto. Então eu prefiro o áudio em estéreo, tá bom? Vamos continuar aqui. Permitir reprodução de áudio é o seguinte: quando você está gravando um vídeo, por exemplo, e aí digamos que você está ouvindo alguma música no Spotify, um vídeo no YouTube, enfim, está tocando alguma coisa pelo aparelho, ele vai permitir que você grave o áudio que está vindo do ambiente, pelo microfone, e vai deixar também o som do seu aplicativo que você está ouvindo também no vídeo. Isso é muito legal para redes sociais, né? E redução de ruído de vento também, isso funciona muito bem para quando você está num ambiente com muito vento, ele reduzir aquele barulho, aquele chiado, tá? Vamos agora para formatos, que é uma das partes mais importantes e que gera mais dúvida na galera. Principalmente essas duas primeiras opções, alta eficiência e mais compatível. O que é que acontece? Alta eficiência vai reduzir o tamanho do arquivo. Então, como você está vendo, ó, para reduzir o tamanho do arquivo, capture fotos e vídeos no formato HEF, HEVC de alta eficiência. Ou seja, alta eficiência vai tornar mais eficiente, vai diminuir o tamanho do arquivo. Mas o que é que acontece? Quando a gente está gravando nas mais altas qualidades, nas mais altas resoluções, ou seja, 4K, como você está vendo lá, 60 frames por segundo, 4K 30 frames por segundo, aqui embaixo outros formatos que a gente vai mostrar aqui também, precisa estar em alta eficiência. Então, se você quer gravar ou tirar fotos na mais alta qualidade e resolução, precisa estar em alta eficiência, porque senão não vai funcionar. Se você colocar mais compatível, apesar de você não ter essa diminuição da qualidade, mas o iPhone não permite que você grave vídeos ou faça fotos em alta com esse formato mais compatível. Então, tem que usar alta eficiência, apesar de comprimir um pouquinho o arquivo, mas a gente vai conseguir tirar as melhores fotos e vídeos do nosso iPhone. Então, alta eficiência. Modo foto, 24 megapixels, se o seu iPhone tiver compatibilidade, é o melhor que tem, mas a gente vai chegar em 48, eu vou te mostrar. Controle de ProRAW e da resolução, habilita, e chegando em ProRAW, essa é a minha configuração. ProRAW máximo, ou seja, até 48 megapixels, como eu falei. Outra coisa que é super interessante é que quando a gente tira uma foto no formato ProRAW, a gente está tirando a foto crua, como se fosse uma foto de uma câmera profissional. Ou seja, não tem nenhum processamento ali por trás. Sabe quando a gente tira uma foto do iPhone e tem aquele processamento automático e aí a foto parece que fica diferente, fica mais escura, fica umas sombras estranhas, fica um contraste estranho? Aquele processamento que a Apple faz, né? Pois é, muita gente não gosta disso e quando a gente tira no modo ProRAW,
não tem nenhum processamento como esse, não tem nenhum filtro, nada disso. É a foto mesmo na mais alta, na mais incrível qualidade, na qualidade original da câmera, a foto 100% mesmo Pro, já diz o nome. Mas eu vou explicar mais sobre isso no decorrer do vídeo quando a gente chegar dentro do aplicativo da câmera. E como a gente vai utilizar o formato JPEG XL com perda. Essa tradução é péssima, né? Com perda parece que não é muito assim não, mas enfim, em inglês é lossy, é um pouco diferente. Mas tudo bem. O que acontece? O JPEG XL é um formato que ele vai comprimir esses arquivos, nesse caso a gente está falando de foto, mas ele vai comprimir muito pouco, perdendo muita qualidade. O JPEG normal perde mais. Só que qual é a questão? O lossless, que é justamente sem perda nenhuma, vai deixar o arquivo muito grande. Então, apesar de comprimir, ele vai deixar muito grande, vai ocupar muito armazenamento. Então, o melhor meio termo é o JPEG XL, com uma boa compressão, eficiente, com perda, né, como está dizendo aqui, mas na prática é com pouquíssima perda, tá? E aí você vai ter fotos excelentes sem tanta perda, beleza? Voltando aqui, vamos continuar. A gente tem captura de vídeo, isso é importante também. Habilita o ProRes e deixa em log. E isso aqui eu vou te mostrar daqui a pouquinho também quando abrir o aplicativo da câmera. Continuando, vamos descer aqui um pouquinho e a gente chega em preservar ajustes. E aí, galera, a gente tem uma infinidade de ajustes aqui e eu vou te explicar de uma vez só que já vai servir para todos, para a gente não se alongar muito aqui. Isso aqui, galera, preservar ajustes, como o nome já diz, é o seguinte. Imagina que você está, por exemplo, fazendo um vídeo na câmera do seu iPhone, está gravando um vídeo e tal, terminou, saiu do aplicativo. Quando você volta ao aplicativo, por padrão, ele vai voltar para o modo foto e não para o modo vídeo. Ele volta para foto, não é isso? Pronto. Com o preservar ajuste, se você habilitar, por exemplo, essa primeira opção, que é justamente isso que eu estou falando, o modo de câmera, quando você estiver fazendo um vídeo, terminar o vídeo, sair do aplicativo e voltar, ele ainda estará no modo vídeo. Então, isso vai servir para tudo aqui. Ou seja, ele vai preservar os ajustes da sua câmera para todas essas configurações e parâmetros. Ou seja, menu de controles, estilo fotográfico, controle criativo, controle de macro, zoom, modo de ação e tudo mais. Então, galera, aí vai ser uma questão muito pessoal. Se você realmente quer manter, por exemplo, uma mesma configuração, um mesmo ajuste, todo configuradozinho, e aí quando você sai da câmera que volta, tá do mesmo jeito, você pode configurar isso aqui da forma que você achar melhor. Eu, particularmente, não uso, eu prefiro que saia e volte no aplicativo da câmera na forma padrão. Mas, como eu falei, fica a seu critério. Então, vamos desabilitar aqui o modo de câmera, vamos voltar. E em seguida, nós temos aqui 3 configurações básicas. Usar o botão de aumentar o volume para série. Série é quando você simplesmente aperta e segura o botão de tirar foto, ele tira várias, ele tira várias fotos em sequência, né? Então você pode utilizar o volume para cima para fazer isso quando você está dentro do aplicativo da câmera, eu gosto. Escanear QR Codes, óbvio, né? Vamos deixar isso habilitado. Mostrar texto detectado também. Então, quando você está, por exemplo, com a sua câmera aberta, ele vê um texto, você pode copiar aquele texto, traduzir e tudo mais. A gente tem aqui a fototeca compartilhada. Se você usa essa funcionalidade para ter uma biblioteca de fotos, uma fototeca com outra pessoa, um parente, um amigo, e você tem isso habilitado, você tem essa fototeca em conjunto, você pode ver dentro do aplicativo da câmera. Vou te mostrar também já já, quando a gente estiver lá. Em seguida, a gente tem aqui composição. Então, grade é como se fosse aquele jogo da velha que aparece. Eu não gosto, eu acho que fica poluído, acho que fica feio. Eu prefiro tirar foto e com o meu olho ajustar da maneira que eu acho melhor. A mesma coisa em relação ao nível, eu também não gosto de nível de nada, atrapalhando ali o viewfinder, né, como a gente chama. Espelhar a câmera frontal, eu gosto dessa funcionalidade. Sabe quando você tira selfie com o seu iPhone e aí quando você vai ver lá no rolo da câmera, né, ela tá invertida? Pois é, eu acho muito chato isso. Então, quando você seleciona essa opção espelhar, na verdade ele tá não espelhando, porque a Apple entende o contrário. Então, ele não tá espelhando. Então, ative isso daqui e aí fica tipo que nem Instagram. Tirou a foto, olhou a foto, tá tudo igual. A gente tem ver fora da moldura, que é quando você tem um iPhone com mais câmeras e aí no topo e embaixo você vê meio que uma tela meio espelhada de como seria o frame se você estivesse utilizando uma câmera mais larga, por exemplo, a câmera ultra angular. Então, eu gosto de deixar assim, simplesmente porque visualmente não me incomoda, muita gente se incomoda e desativa. A gente tem aqui a câmera Fusion, que aqui é uma funcionalidade para os iPhones mais novos, que você tem 3 distâncias focais pré-estabelecidas para a câmera principal do iPhone. Então você tem 24mm, 28 e 35. Você pode escolher qual delas é a padrão, como você está vendo aqui, e se você quer desativar as outras distâncias focais. Eu gosto de deixar exatamente como está aqui, exatamente como você está vendo, beleza? Vamos continuar para retratos no modo foto. Eu gosto de deixar ativado também. É o seguinte, sabe quando você tira uma foto normal,
uma foto de uma pessoa, de um animal, uma foto, e depois você poder transformar ela naquela foto modo retrato, com um fundo borrado atrás, é isso que você pode fazer. Então você pode sempre tirar fotos normais do seu iPhone e nos ajustes depois transformar ela no modo retrato. Eu acho isso sensacional, deixa as fotos mais pesadas, né? Vai ocupar mais armazenamento, mas eu acho que vale muito a pena. E agora, as 3 últimas configurações aqui na nossa tela de ajuste de câmera. Priorizar a captura mais rápida, o que é que isso faz? Quando está ativado, você consegue tirar muito mais fotos muito mais rápidas, só que com menos qualidade, né? Então com menos detalhes, com menos configurações e ajustes. Quando você desativa, toda foto que você tirar vai estar sendo uma foto melhor, né? Então ele não vai priorizar capturar mais rápido, ele vai priorizar capturar melhor, tá? Então eu gosto de desativar. Correção de lente é importante para evitar distorções nas lentes, principalmente no triangulares, e controle de macro, que é justamente quando você aproxima de um objeto, aparece aquele símbolo daquela florzinha, eu vou te mostrar daqui a pouco também, e aí você pode escolher se você quer no modo macro ou não, né? Então aquela fotografia bem próxima do objeto. Bom, agora vamos abrir aqui o aplicativo da câmera e vamos te mostrar muito do que a gente estava falando ali na prática, todos esses controles. Primeiro, já quero te mostrar logo o controle macro. Olha ele aqui, é justamente essa florzinha. Como eu estou bem próximo aqui da mesa, então você percebe que ele aparece o controle macro aqui embaixo, e aí a gente consegue ver que ele está utilizando o modo macro, porque a flor ela está amarela. Quando ela não está, então é porque, por exemplo, se eu sair aqui do modo macro, é porque agora você não vai conseguir ver, ela some essa florzinha daqui, beleza? Continuando, a gente tem aqui Pro RAW, justamente aquela configuração que a gente fez da qualidade, né, da nossa foto com o formato. Você tá vendo que por padrão ele tá desativado, né? Ele tá cortado. E o Live Fotos, as fotos ao vivo, que são aquelas fotos quando a gente tira a foto e ela já tirada no nosso rolo de câmera, a gente toca e segura e ele faz um movimento, como se fosse um mini vídeo, né? Então você tá vendo que ele tá ativado e os estilos fotográficos também. O que que acontece? Quando a gente habilita o Pro RAW, é só tocar em cima, você percebe que os estilos fotográficos somem. E você percebe também que os live fotos também somem. E isso, galera, é justamente aquele ponto que eu expliquei. Quando a gente está usando o Pro RAW, você está tirando apenas uma foto da forma mais natural possível, sem processamento nenhum, com toda a qualidade e nitidez possível, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de processamento, sem esse efeitozinho da foto parecer um vídeo, nada. É aquela foto profissional, vamos chamar assim. Então, é literalmente uma foto só, não tem esses outros ajustes, filtros, configurações e processamentos, não tem aquele processamento que a gente percebe que tira a foto, quando vai olhar depois, a foto está com uma cor diferente, parece que está com uma sombra no rosto, está com aquele contraste forte, aquele pós-processamento da Apple, ou seja, nada disso. Nesse modo, você vai tirar a foto crua, verdadeira, como é na vida real. Claro, se você quiser, você pode desativar e aí você tem de novo o Live Fotos, justamente para ter o videozinho com movimento. E também, claro, vamos falar sobre os estilos fotográficos, que é só isso aqui, ó. Tocou em cima, a gente vai ter o padrão, ou seja, a gente vai ter nenhum filtro de cor. É a foto como a gente está vendo mesmo no olho nu. Deslizando para o lado, a gente tem aqui vibrante, já ficou mais azul, meio avermelhado, meio roxo. E aí vai embora, natural, luminoso, dramático, suave, aconchegante, estéreo, PIB, que é preto e branco e tudo mais. Então, a gente tem aqui essas possibilidades e isso, galera, são filtros de cor mesmo. Então, é se você quer dar uma visão mais dramática, mais artística para a sua foto. E claro, você pode ajustar todos os parâmetros aqui embaixo, ó, deixando mais clara, mais escura, mudando a cor base, o que você quiser e você tira a foto aqui do lado. Eu particularmente não uso esses efeitos, não uso esses filtros e eu gosto de deixar sempre como padrão. Você vê que ele fica centralizado, sem efeito, sem cor, sem nada, normal como é a foto do iPhone, tá? Aqui no canto alto esquerdo, a gente vai ter aqui a questão justamente da fototeca compartilhada. Então, se você tiver essa função habilitada, tocou nela, tirou a foto, já vai para você e seus contatos que você selecionou. Desabilitou, fica só para você. Aqui a gente tem, claro, o nosso flash automático ou desativado. E se você tocar nessa setinha, ó, setinha para cima, setinha para baixo, você percebe que você tem aqui basicamente os mesmos comandos com alguns a mais. Então, tem o flash para habilitar e desabilitar, live fotos, estilos fotográficos. Aqui o formato, então esse é o padrão do iPhone, que é 4x3, ou quadrado, que é tipo o Instagram no feed antigo, né, que agora mudou. E a gente tem aqui ainda, claro, 16x9, que é tipo o YouTube, por exemplo. E claro, se você usar aquela funcionalidade que a gente falou no começo do vídeo de preservar os ajustes e as configurações, você pode deixar para, por exemplo, sua foto, toda vez que você sair aqui do seu iPhone e voltar,
tá nesse formato aqui. Isso acaba sendo muito útil também para stories, por exemplo. Então isso é interessante caso você queira. É para isso que a gente usa. A gente tem aqui também exposição para deixar mais claro ou mais escuro, beleza? E aí, claro, a gente tem também o timer para você deixar seu iPhone longe, dar o play, sair e tirar foto com ele lá sozinho. E aí, basicamente, para finalizar, se a gente deslizar aqui para o lado, a gente chega no vídeo e aí é aquela explicação do ProRes Log, né, que eu acho que é importante fazer também. Então, aqui em cima a gente tem basicamente as mesmas configurações, né, de fototeca compartilhada, flash. A gente tem aqui a resolução, que é 4K 30 frames por segundo, que é o que a gente escolheu. Aqui a gente tem um modo de ação. Então, caso você queira utilizar um modo de ação, né, que é quando balança bem o iPhone e tal, se você estiver correndo dentro de um carro e tal, ele estabiliza bem a imagem. A gente também falou disso nos ajustes no começo do vídeo. E claro, o ProRes. Olha que incrível. Se você habilitar, ele está cortado também como padrão, no armazenamento do meu iPhone, que é um iPhone de 256 e tem bastante armazenamento livre, eu só consigo gravar 12 minutos de vídeo. Literalmente 12 minutos, como você está vendo aqui. É interessante notar que quando você está usando o ProRes em log, ele deixa a imagem bem cinza, porque isso é o log, né? Justamente você poder gravar a imagem, no caso fazer um vídeo aqui, e aí você depois jogar no software profissional e aí você ajustar a cor manualmente. Então, galera, isso aqui eu acho que é interessante deixar essa opção aqui, até para você saber, caso um dia você queira fazer uma gravação específica profissional para mandar para alguém editar, ou caso você saiba editar, eu acho que vale a pena deixar, mas é bem específico mesmo. Isso aqui acaba com o armazenamento do iPhone em 10 minutos, mas é interessante deixar, mas claro, por padrão você vai deixar como tá aqui, ó, 4K 30 frames por segundo, tudo certinho, e aí o seu iPhone assim está configurado para tirar as melhores fotos e os melhores vídeos. Essas são as configurações mais top de câmera do iPhone. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido pelo menos alguma coisa nesse vídeo. Se sim, deixa um like aqui embaixo. E claro, antes de finalizar esse vídeo, eu não poderia terminá-lo sem mostrar algumas fotos, sem mostrar algumas demonstrações de fotos e vídeos que eu tirei com essa configuração, com esse meu iPhone. Eu simplesmente não vou colocar aqui para você, porque o YouTube vai comprimir, vai tirar a qualidade, muda a cor, fica muito diferente do que a gente está tirando aqui profissionalmente, né, vamos chamar assim. Então, claro, eu deixei um link para um Google Drive, vou deixar aqui embaixo na descrição, onde você pode ir lá, dar uma olhada e você vai ver alguns exemplos de fotos e vídeos que a gente conseguiu tirar utilizando esse iPhone e essa configuração, e que eu tenho certeza que você vai curtir demais e ver na prática como é que isso ficou, beleza? Então vai lá, visualiza, vê, pode baixar se você quiser e depois volta aqui e deixa um comentário dizendo o que é que você achou das configurações, do vídeo e se foi útil realmente para você, beleza? Então, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo aqui do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil.